As questões da área da previdência sempre são muito importantes, né? Se não é para você agora, daqui a pouco vai ser lá adiante, né? Então, todos nós estamos envolvidos na questão previdenciária no Brasil. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui. Tá? E é importante porque tem muitas pessoas aí que estão contribuindo, de repente deixam de contribuir por uma série de razões e tal, e querem voltar a reparar esse vácuo que existiu nas contribuições previdenciárias. E parece que o INSS está meio, né, reticente em relação a isso. É verdade. Silvio, muito bom estar aqui novamente. É sempre uma alegria a gente poder trazer e trocar ideias assim sobre a matéria previdenciária. A questão das contribuições em atraso é uma questão que começou no pós-reforma da Previdência e mais ainda no ano de 2020, ali, quando em julho o INSS veio com um memorando, um documento, vamos dizer assim, que não é nenhuma lei, né, e orientando diferente os servidores com relação a como que ele vai considerar as contribuições em atraso dos segurados quando estão em processo de aposentadoria. O que aconteceu? Voltando assim, como era antes e como deveria ser sempre, né? Uma contribuição, ela é uma decorrência, uma obrigação, decorrente do fato de tu desempenhar uma atividade remunerada. A partir deste momento, tu tem ali o fato gerador, vamos dizer assim, da obrigação tributária de contribuir para a Previdência e tu é um segurado obrigatório, tu não é uma faculdade sua. Como qualquer obrigação, tu tem que cumprir e se tu não cumprir, se tu for inadimplente, vai ter ali os encargos de mora, tem um período de 5 anos que pode ser cobrado, passou desse período, a fiscalização não pode, enfim, o INSS, o governo não pode mais cobrar de você, mas aquele período lá para trás, dos 5 anos, já alcançado pela decadência, esse período, havendo interesse do segurado indenizar, para fins de contar para aposentadoria, para tempo de serviço, para melhorar cálculo, enfim, qualquer coisa, ele pode ser indenizado, está lá a previsão da lei de custeio, artigo 45A, dizendo, havendo interesse, pode ser indenizado, com as condições de pagar os encargos de multa e de juros de mora, e ok. Então, a legislação era muito clara sobre isso, e tendo essa situação, a pessoa regularizando este período, conforme a legislação prevê, deveria ter os efeitos previdenciários, né, na aposentadoria, de tempo, de cálculo de renda, e assim funcionava muito bem, né, os processos de aposentadoria. Até que veio, após a reforma, este memorando, né, meio que tentando regulamentar o decreto, mas indo muito além do que a legislação já permitia. O que eles começaram a fazer? A entender que, mesmo que eu indenize esse período, nos termos da lei, ele não vai ser considerado para fins de direito adquirido ou aplicação de regras de transição. Então, ele vai existir. Eu indenizei um período, por exemplo, de 95 a 2000, esse período vai constar lá no meu histórico. Entretanto, para fins de aplicação de uma regra de transição que poderia me beneficiar numa concessão de aposentadoria, ele não vai ser considerado. É como se fosse assim, 2 pesos e 2 medidas. É verdade, Né? Então, isso vem acontecendo nos processos administrativos. E isso desde 2020, a gente está aí há praticamente 2 anos já enfrentando essas situações nos processos administrativos. E isso merece, vamos dizer assim, uma atenção quando o segurado vai encaminhar um processo desses, como é que ele faz esse pedido e como é que se desenrola, né, esse processo de forma a não se prejudicar lá na frente. Porque imagina, tu paga às vezes uma guia de valores altos na expectativa de que isso, né, te retorne, né, com benefício previdenciário, enfim, um planejamento que tu tenha feito, e isso simplesmente vai ser ignorado, mas o dinheiro não será devolvido. Imagina como fica o segurado numa situação como essa. Perfeito. Bom, uma outra questão, doutora Luciana, que diz respeito à Previdência Social, agora a internet, a gente entra na internet, tem muitos escritórios oferecendo aos segurados que já estão aposentados, que estão recebendo a sua aposentadoria, uma revisão nessa aposentadoria. E ali se coloca assim, olha, você pode ter o aumento e tal. E como é que a senhora encara essa situação? Assim, ó, temos que ter muito cuidado com essas coisas. A matéria previdenciária é complexa,
Então, mesmo que tu faça faculdade de Direito, muita gente, às vezes, vou me aventurar ali no Previdenciário, o Previdenciário, ele exige estudo e ele muda muito frequentemente. Então, quando a gente fala... muito estudo e muito conhecimento do dia a dia, né? Do que está onde é que eu quero chegar com isso? Não é para assustar, mas é justamente o contrário. Sempre que há muita complexidade, há também muita oportunidade. Entretanto, não assim como se fosse uma coisa simples e fácil. A revisão previdenciária, ela é ensejada porque houve alguma coisa lá no processo administrativo, na concessão, que foi deixada de observar, que a lei previa como possível. Por exemplo, uma revisão, dentro do nosso assunto agora, que a gente está falando de contribuições em atraso, houve contribuição em atraso, mas não foi considerada, ou poderia ter havido, mas não foi nem possibilitada, nem cogitada a possibilidade. Isso pode ensejar um tipo de revisão lá na frente, mas isso não é o tipo de revisão que está sendo oferecida assim, venha, revise com a gente, pague tanto. Não é assim que funciona, devagar com o andor que o santo é de barro, vamos dizer assim, né? Até porque eu imagino assim que dentro dessa complexidade existe o lado A e o lado B. De repente você vai entrar para revisar para aumentar e você pode cair no fato de que vai reduzir também, não é isso? Corre esse risco também. Com certeza. Agora tu trouxe, eu vou trazer um exemplo sobre isso. A própria revisão da vida toda, muito comentada, que agora estamos esperando o julgamento ainda do STF, novamente, né? Esta revisão é um bom exemplo disso. Muitas vezes, se tu faz o pedido, entra com a inicial sem ter feito o cálculo, pode ser que lá na frente tu tenha essa surpresa negativa. Pois é. A revisão da vida toda vai considerar todos os teus salários, e pode ser que eles, na média, somando todos, eles puxem a média para baixo. E aí, nesse caso, não era vantajoso, tu poderia ter visto isso desde o início. Então, foi feito, vamos dizer assim, de uma forma temerária, sem cálculos. Tem que ter cálculo, né? Tem que estar embasado de maneira muito sólida, né, doutora Luciana? Que, de repente, o camarada te acena com uma coisa e essa coisa não é bem assim. E aquilo que tu poderia imaginar seria melhor e melhoraria a tua situação, poderá exatamente piorar a situação. Com certeza. O que a gente poderia aqui no nosso programa, que é assistido por pessoas que não são da área jurídica, né, e às vezes ficam em dúvida, e como é que eu vou saber, né? O que eu faço? Eu sempre indico assim, seja muito curioso, pergunte até você entender. O advogado que lhe atender tenha a obrigação de passar a mensagem completa e fazer com que você entenda o que é o motivo que ele está fazendo, como é que ele chegou naquele valor, enfim, que ele está estimando de receber, onde é que está o erro do INSS. Claro que tu não vai se tornar um especialista na matéria, mas pelo menos tu vai entender que tem algum fundamento que é razoável aquilo. Isso já é um bom início, né, para a gente ter alguma segurança assim numa revisão. Eu fui lá, assinei os papéis e nem sei direito para quê, e a hora que vier... Não faça isso. Isso, vamos dizer assim, tu está ajudando a pessoas que agem dessa forma temerária a, né, daqui a pouco, tu ter uma surpresa negativa, enfim, ter cuidado. Né? Tem alguns princípios, né, doutora Luciana, que a gente tem que perceber e seguir. Princípio do bom senso, né? De bom senso, pensar, raciocinar. Tem as pessoas, muitas vezes, elas vão mais pelo coração, pelo estímulo e tal, e não raciocinam, não entram na racionalidade e acabam dando errado, as coisas acabam dando errado. É verdade. A gente não tem que ter esse receio de, quando eu estou na frente de um doutor, às vezes a pessoa, às vezes, muito simples, tem essa ideia. Negativo. Tenha sempre se sinta à vontade para conversar. É o advogado, é o médico, qualquer profissional. Está conversando contigo, é uma coisa que lhe é importante. Né? O advogado vai mexer com coisas que são do teu patrimônio, provavelmente vai interferir muito na tua vida, vai fazer toda a diferença se aquilo for bem feito ou não. Então você tem, vamos dizer assim, não só o direito, mas a obrigação consigo mesmo de entender bem o que está acontecendo, quem está cuidando dos seus direitos. Então, nesse sentido, eu acho importante, né, que as pessoas tenham essa segurança e sentir a vontade com o profissional que está atendendo. Esse é um bom momento de pedir aposentadoria ou tem que esperar algumas coisas que estão por acontecer por aí? Essa é uma ótima pergunta, a gente ouve muito e para responder,
Se alguém vem com uma resposta genérica, já fica com os 2 pés atrás. Não pode responder assim. Essa pergunta merece um olhar sobre o teu caso concreto. Pode ser que seja agora o melhor momento, mas eu só vou saber disso olhando para o teu caso, para a tua história, eu sabendo da legislação, das regras que temos hoje e de como foi a tua história encaixar essas 2 coisas e ver onde é que está a melhor renda possível. Isso é cálculo que vai ser feito. Isso são perguntas que eu vou ter que fazer para entender. Teve um período que eu tive uma empresa, mas eu não recolhi. Eu posso regularizar? Isso faria diferença na minha aposentadoria? Não faria diferença alguma? Teve um período lá que eu fui agricultor, isso conta. Teve um período que eu fiquei exposto a agente nocivo à saúde. Como é que eu provo isso? Será que vai fazer diferença? Tem um monte de coisas para conversar, para poder responder. Que só alguém especializado pode tirar dúvida, né? Isso é importante dar o encaminhamento correto. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que, mais uma vez, é um momento de esclarecer as pessoas, justamente no momento em que as pessoas são até fragilizadas, né? Só quer se aposentar, muitas vezes precisa para manter a família e tal, e se fragiliza nessas questões. Mas um bom advogado, que no caso da doutora Luciana e seu escritório, pode fazer o encaminhamento certo para você. Obrigado, doutora Luciana. Muito obrigada, como sempre, até a próxima. muito bom. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.